Fala galera, aqui é o Dr. João Mendes. Eu sou o professor Ricardo Ambrosio. E vocês estão no Físio Sem Limites. Galera, sejam bem-vindos a mais um episódio com uma convidada especialíssima, mas eu vou passar aqueles 2 recados para vocês, tá? Tira um print, tira uma foto do dispositivo onde você estiver assistindo ou ouvindo aqui o nosso episódio, o nosso podcast. Marca lá no Instagram o @Físio Sem Limites. Isso ajuda a divulgar nosso trabalho e nós vamos repostar vocês nas nossas redes sociais. Temos também aqui na descrição do YouTube, Spotify, todas as plataformas, todos os nossos cursos, treinamentos, e-books e tudo aquilo que você precisa para crescer cada vez mais na fisioterapia. Hoje nós vamos dar um enfoque na formação em fisioterapia domiciliar avançada. Fala mais pra gente, professor Ricardo. Sabe que eu tava pensando nisso mesmo? Eu falei, caraca, Sério? essa é a formação no momento. Porque ela tem a capacidade de não apenas te transformar num fisioterapeuta de fato melhor, no sentido de entender a jornada por completo, porque você vai aprender desde captação do seu paciente, organização das suas redes sociais, estratégia de funil, captação fora do digital, todos esses recursos, até a comunicação terapêutica, avaliação, como traçar plano terapêutico, tratamento e muito mais. A gente tem aí os relatos e o testemunho da galera. Pô, eu tava até falando com uma das pessoas que ganhava de 2 a 3 mil e agora faz 15, 20. E é impressionante porque... sem se matar de trabalhar, isso que é o mais importante. E eu perguntei, cara, você abriu seu CNPJ? Porque senão você vai pagar muito imposto, meu. Ele falou, não, abri, agora eu entendo que pagar imposto é ruim, mas é bom, porque quer dizer que eu tô lucrando. Que tá ganhando. E que assim seja para todos nós na fisioterapia. E você que entrar na formação também vai ter uma reunião com a nossa contadora gratuitamente para poder entender esse seu momento, se realmente vai ser necessário, CPF, CNPJ. Porque vai ser, vai voar. Com certeza. Bom, é só passar aqui na descrição, tem tudo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode chamar a gente lá no direct, pelo Instagram mesmo, o @Físio Sem Limites, ou diretamente Ricardo Ambrosio Físio e Dr. João Mendes, vocês podem chamar. Lembrando que não é apenas um curso gravado, você tem o nosso acompanhamento de perto com reuniões mensais. São 12 mentorias. Fica aí a dica pra vocês. Mas Dr. João Mendes... Olha, sou eu que vou fazer a apresentação? Vamos inverter, depois do episódio 100, né? Já deve ser. Já deve ser. Quem é a nossa convidada tão especial? Hoje nós estamos aqui com a fisioterapeuta Pamela Cipriano. Aê! Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Você conhece vários podres aí da vida do João, acadêmica? Mas não era pra você já começar desse jeito aí, não? Tô interessado. Não, peraí. Hoje o nosso assunto é sobre oncologia. Estamos em pleno Outubro Rosa. Mas tá bom, se der um tempinho ela conta alguma coisa. Mas só o que dá pra contar, por favor. Tá bom. Muito obrigado por ter vindo falar de um assunto de extrema importância, qual o fisioterapeuta tem cada vez mais possibilidade de atuação e poder ajudar as pessoas que passam por um momento desafiador em uma questão oncológica. Eu que agradeço o convite. Bom, Pamela, chefinha. Às vezes eu vou chamar você de chefinha, porque até já contando um pouquinho, elucidando um pouco, ela era a presidente do diretório acadêmico, né? E eu como vice-presidente, então eu respondia a ela, então ela sempre foi a chefe durante a faculdade toda praticamente, né? Como presidente do diretório acadêmico. E por isso que eu chamo ela até hoje de chefinha. Vocês se formaram no mesmo ano? Sim, a gente era da mesma turma, da mesma sala, fizemos estágio junto, tudo, né? Mesmo grupo de estágio. Mesmo grupo de estágio. De fazer trabalho junto. Trabalho junto. Foi sorteio, estágio não? Foi sorteio. Foi Que sorteio. da hora. Cai num grupo bom, inclusive junto com a Tamires também, né? A Thaís também. Thaís, Saraiva, né? A Saraiva, Isso, a Thaís Saraiva. A Banana. A banana, Assim que a gente eu ia chamava ela. falar, mas aí eu... Qual que é? Tem os apelidos lá. Banana gigante? Tá lasqueira. Vai. Mas, por que a gente falou disso? Sim, porque então ela era a chefe, entendeu? Então, até quando eu fiz o convite, eu não mandei Pamela, eu falei, chefinha! Né? Então a gente tem, mesmo que a gente não se encontrou mais depois, né? Não, Essa é a primeira vez 9 anos depois. 9 anos. A Gente. gente já vai fazer 10 anos de 10 anos. formado. E a primeira coisa que ela fala assim, nossa, João, quanto tempo? Não, nossa, como seu cabelo tá branco. Falou, você tá grisalho. Você tá grisalho. Mas tá não, tudo ela bem. falou, você tá grisalho, uau. Há pouco, nos filmes, antigamente nos filmes, quem que era grisalho? Que era... Richard Gere? Isso, Eu não sei. meu. George Clooney. George Clooney. Os dois, Cara, ele foi Batman? Ele foi nos Batmans? Eu acho que foi. Acho que sim. Deve ter sido, Acho que cara. sim, Aí, né? João, porra. É o charme, a maturidade chegando. Ué. Tá legal, pô. Mas assim, eu vou chamar de chefinha, mas Pamela, doutora Pamela, se apresente pro pessoal. Quem é a Pamela Cipriano? Bom, gente, eu sou
formada na Universidade de Santa Cecília. Fiz minha residência em oncologia no Hospital Sírio-Libanês. Trabalhei 7 anos lá no Sírio-Libanês, na unidade oncológica. E esse ano defendi meu mestrado também em oncologia pelo AC Camargo. Palmas. Põe aí palmas aí. Boa. Aê. Depois de suar bastante, mas deu certo. Vai fazer doutorado? Vou. Direto? Não, mais ou menos direto. Eu terminei o mestrado agora e acho que o doutorado só no que vem. Porque eu ainda tenho que publicar tudo. Aí eu falei pra minha orientadora pra ir uma coisa de cada vez. É bom Não. respeitar esses processos, né? Essas etapas. Aí eu saí lá do Sírio e agora tô atendendo domiciliar. Excelente escolha. Ótima escolha. Você viu como o domiciliar traz sucesso para as pessoas? Sim, com certeza. E realmente, você trabalha bem menos. Trabalha menos, ganha mais, ajuda muito mais às vezes. Às vezes, a maioria das vezes você tem um controle maior sobre o paciente, né? Eu fico É pensando, verdade. a galera vai falar, porra, o Ricardo faz 10 pacientes no dia, por que ele trabalha menos? Ah, mas aí você quer dominar o mundo, você é workaholic, mano. Exatamente. Eu falo, Ricardo, exatamente. para, cara, você consegue parar. Não, mano, trabalha. Porque ele é assim. É hábito, cara. Não, É eu não assim. atendo 10 por São dia. hábitos. E as emergências, Mas eu quando daí gosto pra mas assim, caraca. ele atende os 10 por dia, cobra bem, mas quando quer tirar 2 meses de férias seguido, ele tira. Despreocupado. Né? Então tem essa vantagem. Vale a pena. Dá pra tirar 2 férias, não vamos falar 2 meses seguidos, mas tira 2 férias de 1 mês por ano. Não, dá pra tirar tranquilo. Mas é hábito, é porque eu gosto mesmo, assim. Essa questão do que a gente fala de agenda de vida, né? Pra se organizar e tudo mais. Porque assim, eu faço isso porque eu tenho escolha de fazer. Não é porque, meu Deus, eu vou passar fome se eu não atender. Eu poderia tranquilamente reduzir metade. Mas eu prefiro aumentar em dobro. Isso que Você é é bom, isso que é bom. capricorniano? Com ascendente Capricórnio. Mentira, sério? Total, 26 de dezembro. Caraca. E conta pra gente aqui, pra gente não sair do assunto, eu sou totalmente Capricórnio, de Capricórnio. O meu óculos diminuiu 1 grau, né? Aí o cara falou assim, nossa, o que você achou? Eu falei, vai ser mais barata a lente, né? Bem Fantástico. capricorniano. Conta pra gente, vamos lá, primeiro, acho que pra começar, né? O que é importante nós trazermos à luz para a população sobre as doenças oncológicas, né? Sobre a parte específica que você faz, para que as pessoas fiquem atentas, para que a gente tenha essa conscientização, o que é importante, e aí qual que é o papel da fisioterapia nesse processo? Eu posso só até fazer não uma correção, mas contribuir nisso, não para só as pessoas, mas para o próprio fisioterapeuta, que muitas vezes ele mesmo não vê toda essa importância de saber sobre oncologia, mesmo que ele não seja da área da oncologia. Na verdade, assim, para o público fisioterapeuta, o que eu penso é que, assim, seria importante para as universidades terem a disciplina de oncologia, porque tem muitas universidades que ainda não têm essa disciplina. E assim, é a área que mais vai crescer, porque os últimos estudos que saíram, eles mostram que se você não morrer de problema cardíaco, você vai morrer de câncer. Então, é algo que... Impressionante. Caraca. E é algo assim, então, que a chance de alguém ter é muito grande. Então, é uma área que está crescendo demais. E a gente mesmo não teve a disciplina de oncologia. Não. E quando eu saí da faculdade, eu já fui direto para a residência. E aí eu cheguei lá e me deparei com várias coisas que eu não fazia ideia que a gente podia atuar. Então, não sabia que a gente podia atuar, por exemplo, na náusea do paciente. Não sabia, por exemplo, que eu podia tirar do leito um paciente com uma hemoglobina de 6. Porque aí a gente vê, tipo, os pacientes da cardio. E aí você vê que na cardio isso é impossível, enfim. Não sei se mudou também, né? Mas eu acho que basicamente isso. E para a população é importante a gente mostrar, porque assim, os efeitos dos tratamentos causam um impacto muito grande na qualidade de vida dos pacientes. E é tudo que a gente pode ajudar. Então, fortalecimento, reduzir dor, melhorar condicionamento físico. Então, é algo assim que a gente precisa divulgar para a população. Porque ainda hoje eu chego e falo, não, eu atendo pacientes com câncer. Nossa, mas o que a fisioterapia pode fazer? Não sabia que a fisioterapia fazia isso. Então, é algo que precisa crescer bastante ainda.
vamos começar a falar de identificação. Assim, acho que existe uma parte que é prevenção, mas aí se pudesse falar um pouco de fatores de risco e fatores que seriam protetivos, seria importante. E já fazendo uma conexão sobre diagnóstico precoce, né? O que a gente pode, como fisioterapeuta, passar para a população para que isso favoreça diagnósticos precoces? Então, começando pelos fatores de risco, cada tipo de câncer tem os seus fatores de risco, mas basicamente, assim, para todos, os fatores de risco seria obesidade, inatividade física, má alimentação e questões de álcool, tabagismo. Então, esses são, assim, os principais. Então, se você já tem uma predisposição genética e aí você ainda tem esses fatores ambientais que corroboram para isso, aí pode desenvolver o câncer. Tá. E então, existem além dos hábitos, porque assim, você está falando são maus hábitos, né? Então, Sim. alimentação, sono, atividade física, convívio social, se te levar para lugares ruins, né? Mas assim, etilismo, esses elementos podem favorecer o aparecimento. Não fazê-los pode ser um fator protetivo ou tem algo que a gente já sabe que é um fator protetivo? Porque assim, as pessoas hoje tem um monte de coisa milagrosa, né? Toma, eu tô com um paciente... Tem a graviola. Tem uma água Como? alcalina. A graviola. A fruta? Água alcalina, tem um monte de coisa que as pessoas graviola? acabam fazendo. Gostou do graviola, pelo menos. Tem um monte de coisa que as pessoas ficam fazendo, água alcalina. Nossa. Eu já ouvi isso. Já viu isso aí? Já ouvi falar, mas... O paciente me mostrou agora, ele tá com CA, ele falou, tá vendo, tô falando aqui. Ele mostrou vários pHs diferentes e falou assim, essa aqui vai ser um gosto diferente, porque essa aqui é o meu remédio mesmo. Ele falou, o que você acha? Eu falei, pera, qual que é o pH do ácido do estômago, cara? Qual que é a correlação quando você tem? Acho que precisa dar uma olhada no estudo, né? Porque se for uma coisa boa, já tá pro mundo, né? Não, teve um paciente meu que veio com uma história de um remédio que é usado em animais, uso veterinário, que é para câncer em animais. E aí ele foi num médico antroposófico. E aí Antroposófico. Antroposófico, é uma medicina antroposófica. Eu vou pesquisar o que é isso, que eu não sei o que é antroposófico. Sabe que eu ia explicar o que era. Então... Não, mas eu não sei. Aí eu fiquei quieto. Na hora, eu falei, eu fiquei quieto. Eu não vou explicar. É um método de conhecimento que busca entender a natureza, o ser humano e o universo. Tá, natureba. É mais ou menos isso. Tá. Então, aí... E com base na ideia de que a realidade é essencialmente espiritual. Caraca. Então, aí ele falou... Aí o Dá pra médico... tomar muita coisa, né? Aí o médico ainda falou pra ele... assim, que os médicos, eles não querem que descubram... a teoria da conspiração, não chega, né? Basicamente. Aí eu falei pra ele assim, como eu não gosto de ir muito contra essas coisas, eu falei, bom, se não tá fazendo mal, né? Então... Aparentemente, né? Só tá tirando o tempo e o dinheiro dele? E ele ainda falou, nossa, mas... porque tem coisa que por mais que você fale, a pessoa não vai. Não vai. E outra, de repente ele ainda vai ficar com raiva de mim. Vai dar backfire effect. Vai dar tipo, o tiro sai pela culatra. Você vai falar pra ele assim, olha, você tá gastando seu dinheiro e perdendo seu tempo indo nesse lugar. Tipo, o cara vai ficar revoltado com você, aí vai se afastar. E quando for lá, ele vai falar assim, viu? Porque é isso que as indústrias querem. Pessoas que tirem você daqui. Eles não querem que você saibam. Só eu tenho isso aqui. Paga aqui nós 2.000 que a gente vai... Então. Aí sabe o que acontece quando não dá certo? Porque não dá certo? Putz, sabe o que aconteceu? Começou muito tarde. Não deu tempo. Não, então, aí são as drogas foi que interessante porque assim, o tumor dele metastatizou, né? Então, foi pros ossos. Daí ele questionou o tal do médico aí, né? E aí ele falou assim, não, mas se você não tivesse tomando, tinha aumentado muito mais a sua lesão. Tem aquele assim, a gente diminuiu pelo menos, mitigou todo esse processo, né? Aí eu falei assim, mas o senhor não deixa de fazer o tratamento normal, né? A radioterapia? Então, o correto. Não vou deixar. Eu falei, então tá bom. Não, mas eu concordo que é delicado a abordagem,
porque às vezes a pessoa não está ali para ter uma outra abordagem, e acho que quem mais segue pseudociências são as pessoas que estão em momentos delicados, porque isso entrega uma A história do possibilidade. Steve Jobs é mais ou menos essa, não é? Não, o Steve Jobs, se eu não me engano, Sim. ele é mais ou menos essa mesmo, tá correto. Ele buscou uma série de tratamentos lá em... Eu não vou falar o lugar, porque eu posso falar errado, mas ele buscou uma série de tratamentos alternativos. Me pareceu meio antroposófico. E aí, entendeu? e aí quando evoluiu muito, que ele foi buscar a medicina... Já não dava. não vou falar tradicional, vou falar medicina correta, baseada em evidência, já estava tarde em relação ao progresso, né? Então, mas é isso. Aí eu procuro não ficar muito... Toma suco de graviola também, se eles te oferecem. Graviola é gostoso. É bonzinho, é gostosinho. Então, assim, fatores, só para nós organizarmos, atividade física, alimentação, sono... O que a gente tem realmente com evidência é a atividade física, que é que a gente tem assim de estudo, é que a atividade física é fator preventivo para o câncer. As outras é mais assim, realmente achismo. Então, quando a gente pensa assim em câncer de mama, por exemplo, então você ter filho, você amamentar, isso também é fator protetivo, né? Mas assim, para um geral assim, né, de câncer, seria a atividade física regular, né? E agora, se nós formos pensar, principalmente para um CA de mama, os fatores que, assim, para você deve ser uma coisa muito óbvia, eu já ouvi algumas vezes, mas já não lembro todo, mas assim, o que existe para diagnóstico precoce? Então, agora nos os últimos outubros rosas, tem aparecido o exame, né? O autoexame da mama. Posso aproveitar só uma coisinha? Uhum. Por mais que isso seja tão calejado na nossa vida, mas talvez de muitas pessoas ainda não é. O que é o tal do Outubro Rosa? Por que todo mundo veste rosa? Por que o nosso cenário tá rosa? Porque é rosa. Por E que sabe o que eu rosa? lembrei, cara, que a gente podia ter feito? E por que em A outubro gente tem que lembrar? a nossa camiseta é rosa? Não, a Mari. A Mari, sim. A gente tem episódio dela, mas quer chamar ela de novo? Pode fazer essa evolução Sim, depois para podemos, contar. No podemos. primeiro a gente chamou uma paciente Ai, que que legal. tinha recém-descoberto. Junto com a doutora Patrícia? Já fez um Patrícia? recém-diagnóstico e aí é legal para mostrar como que foi a vida dela e tudo mais. Por favor, Outubro Rosa, igual o João falou, e prevenção. E prevenção, tá. Então, Porque informação pode ser uma prevenção, né? Então é bom saber do que se trata também. com certeza. Não, mas Não, a pessoa tem que saber do que se cara, trata. informação é prevenção. Inclusive, até para os homens. Porque eu já cheguei a Sim, atender verdade. homem com câncer de mama. E em vocês, homens, é muito mais agressivo. Então, Bom. até hoje, né, em 9 anos de físio, eu atendi um homem só. É mais raro, bem mais raro, só que é muito mais agressivo. Então, né, o que a gente viu nessa evolução, né, da medicina, é que o autoexame da mama, ele não é um diagnóstico precoce. Porque quando a gente faz o autoexame e sente o nódulo, a neoplasia, né, o câncer, ele já está muito avançado. Então, o ideal é que se faça a mamografia, né, ou o ultrassom das mamas, enfim. A gente sabe que às vezes é difícil, né, por questões do SUS, enfim, mas assim, em outubro, a gente sempre vê várias campanhas de mamógrafos, né, enfim, várias cidades, tudo, para que faça, Aquela seja mamografia, feito... como que fala? Itinerante, que vai com um caminhão pra cima e pra baixo, fazendo os exames. Tipo a ressonância, né, que a outra moça falou. O container de O ressonância. container de É ressonância. o container Qual de que é mamografia. qual que é a idade? Não sei se você sabe qual a idade que tem que começar a buscar isso. Eu acho, depende se você tem fator de risco ou não. Mas assim, se você não tem fator de risco, é a partir dos 40 anos. Que o Ministério da Saúde preconiza. Lá na nossa região, não mais, né, porque a gente não mora lá, mas lá em São Vicente, Santos, Praia Grande, sempre tem bastante coisa assim, né? Então, outro dia eu recebi no WhatsApp que vai ter aqui em São Paulo também. Ah, legal. Então, assim, já estão divulgando e vai ter em várias regiões de São Paulo. Então, é interessante. Eu até mandei para um pessoal, tudo. E o diagnóstico precoce é esse, é fazer os exames anualmente, a partir dos 40 anos, a mamografia. E por que o Outubro Rosa ele é tão difundido dessa forma tão grandiosa frente a outras campanhas? Por que o Outubro Rosa tem um grande maior destaque?
Olha, eu não sei te dizer exatamente, mas eu creio que seja por conta da alta Da incidência. da incidência do câncer de mama. É o câncer que mais acomete mulheres. Mais É o acomete tipo de câncer mulheres. que mais acomete É. mulheres. Em qualquer região do Brasil é o que mais acomete. Eu ia falar uma coisa, mas eu não sei se eu tô certo ou não. É assim, deve ter uma... o que eu vou falar pode não estar certo, tá bom? É o seguinte, essas campanhas deve existir uma verba governamental para elas ocorrerem. Sim. Essa verba governamental, provavelmente, ela não deve ser dividida igualmente nos 12 meses, mas sim em relação ao custo que existe para cada condição de doença, para cada condição patológica. Muito provavelmente, o custo de um indivíduo que, infelizmente, cometeu um suicídio, por exemplo, é infinitamente menor ao custo de um paciente que desenvolve um CA de mama. Então, provavelmente, as campanhas buscam mais investir nisso por conta de questão de gasto público também do sistema de sentido. saúde. Não é, veja bem, que uma doença seja mais ou menos importante que outra, ou uma vida tenha um valor diferente da outra. Mas provavelmente deve existir algo assim, acredito eu. Só pelo português é valha mesmo. É valha mesmo? É, uma vez eu me questionei sobre isso e fui pesquisar, é valha. Obrigado. Então, nossa. Pode falar valha na próxima. Então fechou. Obrigado. Boa. Então, assim, Eu percebi. isso, eu fiquei com receio de errar aqui nesse momento. Nesse momento, porque nos outros a gente erra todo. Mas errar falando de boa, ok. Errar tentando falar certo é feio, né? Então, eu acho que pode ser isso. Mas outra questão também é que, assim, você tá falando de uma doença que vai acometer, tipo, mulheres. Então é uma população gigantesca. Embora o suicídio acomete qualquer pessoa. Mas você entendeu o que eu quero dizer? Pode ser também. E aí a gente tem também o Novembro Azul, né? Que é do câncer de próstata. Só que aí o impacto, você vê que é bem diferente entre o sim. Outubro Rosa e o Novembro Azul. E aí a gente sabe que o Novembro Azul tem um pouco de tabu ainda entre os homens, tudo. Vamos trazer o Uro pra falar? Sim, Então, Vou importantíssimo. chamar já. Importantíssimo. então é interessante porque eu acho que as mulheres, elas pegaram o Outubro Rosa para elas mesmo, para realmente para fazer a prevenção. Porque eu lembro que uma vez eu atendi uma paciente que me marcou bastante, que ela falou assim para mim que ela se sentia como uma amputada, porque realmente tiraram um órgão dela. Então ela se sentia como uma pessoa amputada mesmo. Então, olha como isso marca a mente, né, das pacientes, assim, como mexe com o psicológico das mulheres. Fazer uma Então- pergunta, então, um pouco à frente. Aham. Tá? Mas acho que já entrou nesse assunto. Algumas farão a retirada parcial, outras farão a retirada total. Existe uma série de estudos, o tipo de foi infiltrativo, enfim. O que eu quero perguntar é o seguinte: como que ocorre para o aspecto estético essa reconstrução? Quando é reconstruído, fica, tipo uma mulher que colocou silicone, fica parecido com o que era anteriormente. Como funciona essa reconstrução? Porque eu acho que isso é uma grande dúvida, do quanto ela vai se sentir mutilada, mas o quanto a reconstrução pode deixá-la melhor. Lembrando também que acho que é bacana você falar que tem algumas reconstruções que acho que pode ser feita no mesmo momento, algumas devem esperar um mês. Não sei se a rede pública cobre a reconstrução. Se puder falar um pouco dessa parte, porque o conceito estético ele também tem enorme valor, né? Sim, por lei, o SUS, ele faz a reconstrução, tá? O que vai depender é a quantidade de pele que a paciente tem. Então, por exemplo, se ela teve que retirar muita pele, então primeiro ela tem que colocar um expansor, que é tipo um balãozinho, e aí o cirurgião plástico, ele vai inflando isso, para que a pele vá estirando, para depois colocar uma prótese de silicone, por exemplo. E aí, o que acontece é que tem muitas pacientes ainda que não querem fazer a reconstrução. Por mais que elas se sintam mutiladas, elas não querem passar por todo o processo de uma cirurgia depois, né? Agora, assim, se é uma cirurgia que ela já pode fazer na hora, então já fazer tudo de uma vez, eu vejo que elas topam super. Agora, se tem que fazer num segundo momento, então tem muitas delas que acabam não topando. Mas Mesmo com acompanhamento, eles oferecem algum tipo de acompanhamento psicológico no SUS, por exemplo? Ou não é uma realidade? Não é uma realidade, não. Deveria, mas não é uma realidade. Assim, eu sei que alguns centros, por exemplo, de saúde da mulher, como o Pérola Byton, até tem a questão da psicologia, tudo, mas é tudo por encaminhamento médico.
Ah, tá. Então, o médico tem que ver que a paciente tem alguma demanda para encaminhar. Ah, entendi. Que é a mesma coisa que funciona com a gente, da fisioterapia. Eu cheguei a atender uma paciente domiciliar Boa, boa. Adoro. e ela fazia o tratamento no Pérola Byton. E aí ela tinha um linfedema. E aí ela me falou que ela chegou a iniciar lá, né, com a físio de lá, só que a demanda era muito grande, então o espaçamento, né, entre uma sessão e outra era muito, e linfedema a gente tem que, de início, tratar todo dia quase. No máximo, dia sim, dia não, e aí não estava dando muito resultado. Bom que você falou do linfedema, quais são as maiores repercussões do câncer de mama que o fisioterapeuta vai atuar, principalmente? Então, acho que de cara o linfedema, que é, assim, o que faz o pessoal, a população conhecer a fisioterapia é o linfedema. O que é o linfedema? O linfedema, ele é um inchaço no braço, né, quando a gente fala de câncer de mama, mas pode acontecer na perna quando a gente fala, sei lá, de câncer de colo de útero, câncer de endométrio, ou até um câncer de próstata, quando a gente fala dos homens, né? Sim. E por que ele ocorre nos processos cirúrgicos? Então, a gente, quando tem uma abordagem na região da axila, né, então o médico, ele tira um pouco de linfonodo, que funcionam como a drenagem, né, do membro ali. E aí a drenagem do braço, por exemplo, acaba ficando prejudicada. E aí vai acumulando líquido, até que uma hora fica o membro bem inchado e não reduz, mesmo você colocando o membro para cima. E esse linfedema, ele tem graus, né? Então, até tem um grau 1, que quando você eleva o membro, melhora. E o grau 4, que é quando já é quase uma elefantíase, né? E quando eu fiquei uma época no ambulatório da Unifesp, e lá a gente pegava bastante, assim, uns braços realmente monstruosos. Então, é muito triste, assim, mas a gente vê que fazendo o tratamento certinho, reduz demais. Nunca vai ser igual, voltar a ser igual ao outro Quando membro. chega nesse grau? Não, Ou em qualquer um? Qualquer um. Nunca vai ser igual mais. E o tratamento é, tipo, ad eterno? Basicamente. Porque, assim, a gente drena, enfaixa, a gente faz um período intensivo. E toda vez que a gente vai atender a paciente, a gente mede os dois membros para comparar, né? Então, câncer de mama, eu sempre vou medir os dois braços e vou comparar as medidas. Aí, no máximo, a gente faz dia sim, dia não. Então, aí vai reduzindo, então drena em faixa. Aí a gente vê que não está reduzindo mais as medidas, né, do braço. E aí a gente vai para a fase que aí a paciente vai colocar uma braçadeira, que é tipo uma meia compressiva, só que é no braço. E aí ela tem que usar essa braçadeira ad eterno. Porque se ela não usar corretamente, o linfedema pode voltar. E aí tem que começar o tratamento todo de novo. Cara, imagina esse calor, velho. Sim. Aqui em São Paulo, hoje acho que fez 36, 37 graus. Por aí. Eu passei por relógio que marcou Segundo 40. aqui tá 36. Nossa. Você pega ainda a sensação térmica ou naquele ponto específico. Sim, Aqui pelo menos tá marcando Surreal. que a máxima foi 36, mas com certeza a sensação foi pior. foi. Foi pior. E estamos na primavera. Imagina no verão. Vamos lá. E conta pra gente um pouco sobre como que é a questão. Existiu algum preparo emocional para você tratar pacientes com esse tipo de condição? Por que eu digo isso? Porque assim, eu venho do setor de dor crônica e cuidados paliativos, mas prioritariamente é dor crônica. Mas sempre tem pacientes oncológicos. Uhum. A gente estava com um paciente domiciliar que me ligou, que eu tratei ele há um ano. Já tinha indício para indicação cirúrgica da coluna, mas a gente conseguiu tratar conservador e ele estava tratando um câncer de reto. Ele estava lá com a bolsinha e tudo mais, e ficou bem. Um ano depois ele me ligou agora, a gente voltou a cuidar dele, problema na coluna. Eu falei, fala com o Dr. Raoni, Raoni. Fala com a equipe, né, pra ver como é que você tá. Não, acho que eu tô bem aqui só pra você pra uma crise. Terceiro dia, deve estar sensitivo. Falei, não, vai lá. E, rapaz, ele tava super bem. Domingo ele me ligou chorando, eu tinha acabado de voltar da aula. Não, vou lá. Acho que deu uma crise de novo.
Eu falei, cara, vai dar tudo certo, né? E já melhorou, foi andar na Paulista, tipo, no final do atendimento, super bacana. No outro dia, já fez o exame, fez a ressonância na sexta. Cara, quando a gente olhou, metástase óssea, tinha fraturado já um monte de vértebra. Um monte de vértebra. Nossa. E assim, e eu parei de falar, eu ia no outro dia na casa dele, eu não mandei mensagem mais nada. A Raoni também não mandou mensagem, porque a equipe da Onco, a gente assinou a equipe da Onco, né, que deveria mandar mensagem, falou com ele. Mas assim, para mim, como eu não estava tratando como um paciente oncológico, eu não fiz o preparo. Então eu senti muito. Eu fiquei mal de verdade, assim. De verdade. Eu acho que assim, no começo da residência, que a gente... Podemos dizer que eu ainda não tinha os Paranauê da Onco, então eu sentia mais. Então, assim, paciente... Você ia atender um dia, no dia seguinte ele já não estava mais lá. Ou então, sei lá, paciente com transplante de medula, que era para pegar a medula, não pegava, e aí você começa a ficar naquela ansiedade. E então, assim, foi mais complicado. Mas, assim, o preparo que eu tive foi eu procurar um profissional, né? Mas agora, por exemplo, num caso desse, se eu já ia pensar, falei, putz, será que não é metástase óssea? Porque a gente já automaticamente já vem na cabeça, né? Então, eu tava com uma paciente em casa de câncer de pâncreas. E assim, um dia ela foi levantar da cama, aí no que ela foi pisar, o fêmur dela quebrou e ela caiu. Ou, ao contrário, né? A gente nunca sabe. E aí, foi uma baita falha, assim, do hospital que ela foi. O médico fez a cirurgia, botou a osteossíntese. Só que ele coletou, né, para fazer o anatomopatológico do osso. Só que sumiu. Como assim? Então, assim, eu tratava ela em casa, eu não sabia se ela tinha uma meta óssea ou se foi só osteoporose. Então, aí a gente começa, tipo, a pensar, né? Caramba, tipo, e agora? Aí eu sei que eu conversei com os filhos dela, tudo. E aí ia uma médica paliativista na casa. E aí eu conversava bastante com essa médica, tudo, pra gente pensar igual, né? Não só eu, mas também a família, porque às vezes a família fica muito ansiosa. Não, tem que andar, tem que isso, tem que aquilo. Só que era uma paciente de câncer de pâncreas. E a gente sabe que a evolução é muito agressiva. A evolução é muito rápida. O problema do meu paciente é que ele já ia fazer os exames para fechar a ostomia, porque ele já estava curado, entendeu? Não, já deu tudo certo, resolveu tudo, fez a cirurgia, tirou tudo, coletou tecido, não tem mais nada. E aí, assim, dia 10 agora, ele faria, hoje é dia 26. Dia Meu 10, Deus, 26. ele faria o exame pra fechar. Já? Olha isso. Entendeu? Então, assim, tipo, ele já tava, tipo, tô de boa, tô curado, vou voltar pra minha cidade. E aí foi... Já nem pensava mais. E a gente tem o exame da coluna dele de um ano atrás. Nossa senhora, se comparar um ano... Foi punk. Então, eu estava despreparado emocionalmente. Assim. Mas, até hoje tem paciente que mexe muito ainda com o meu emocional, assim. A última foi uma paciente de 33 anos que apareceu lá no hospital ainda, quando eu trabalhava lá. E, assim, muito parecida à minha idade. E era um câncer de colo de útero mega, assim, agressivo, que é uma coisa muito difícil da gente ver. Porque câncer de colo de útero geralmente é, assim, tranquilo, entre aspas. Mas, assim, evoluiu muito. Aí ela começou a ter uma metástase na pelve, em músculo do glúteo. E, assim, ela tinha muita dor, e foi só piorando. E eu ia acompanhando ela, né? Todos os dias que eu tava lá, era sempre eu que atendia ela, tudo. E nossa... E aí ela se apegou a mim, eu me apeguei a ela. Então, aí quando ela faleceu, assim, foi bem difícil. Então, sempre quando é paciente, assim, que eu vejo que é muita idade parecida, é o que pega mais.
E como funciona, vamos dar animada, né? E como funciona a parte de... Mas eu juro que a oncologia não é triste. Não é. Em grande parte, quando você trabalha num serviço específico, você pega inúmeros casos excelentes que as pessoas têm... vai rescindir, não vai rescindir, ao contrário. Ele vai ter o processo de cura, vai ficar tudo bem. Mas como que funciona a fisioterapia? Você falou do linfedema, onde mais a gente pode atuar? Você falou, por exemplo, sobre a parte do vômito, das náuseas, talvez se fosse falar dos pontos de acupuntura. O que a gente pode fazer nesses momentos? Assim, eu não tenho formação em acupuntura, tá? Mas para náusea e para o vômito, a gente pode usar o TENS, né? Super famoso. E o laser também. E aí a gente utiliza os pontos de acupuntura com esses equipamentos, né? Então, o mais famoso é o PC6, que é o que fica aqui no antebraço. E era o que a gente mais usava lá no hospital. E a gente via que, realmente, quando o paciente acreditava, né? Porque tem paciente que fala, não sei o quê. E aí você tem que deixar, por exemplo, o TENS por pelo menos 20 minutos. E aí o paciente não tinha paciência, sabe? Então, aí a gente nem insistia muito. Porque realmente ele também tinha que acreditar, né? E aí tem as questões de cirurgia de mama, então amplitude de movimento, né? A movimentação do braço. Tem a síndrome da mama fantasma, então a paciente, ela como se fosse de amputados mesmo. Sim. Então, uma amputação, como você mesmo falou, né? E tira a mama e a paciente continua sentindo uma dor alucinante e ela sente como se ela ainda tivesse a mama. E aí a gente trata com sensibilização, aquela questão da terapia no espelho. Muito mais difícil tratar. Porque o membro você tem uma área cortical de representação motora, principalmente, e você vai fazer todas as terapias virtuais ou espelho para ativação motora. Né? Já a mama só de resta, entre aspas, de resta sensitiva. A perceptual. Mas é outra área. E é assim, é difícil, mas os casos que eu peguei é bem, assim, a paciente queixa muita dor mesmo. Então, aí tem questões também de, por exemplo, ação da quimioterapia, né? Então, o paciente acaba tendo neuropatia periférica. Aí a gente também trabalha com laser, trabalha com temperaturas, com desensibilização, com TENS, treino de equilíbrio, enfim, a fadiga oncológica, né? Que aí a fadiga ela pode ser tanto causada pelo câncer como pela rádio ou pela químio. E o que é engraçado, assim, é que os pacientes acham que a radioterapia não vai dar nada. Porque ela entra lá, fica, 10 minutos e não sente nada. Tem umas que ainda falam, será que teve mesmo? Será que eles fizeram certo? Será que funcionou? Será que eles ligaram será o aparelho? Será que é placebo ou não? Só que aí elas sentem muita fadiga também. Então, a gente atua nisso. Então, com condicionamento, parte aeróbica, força, equilíbrio, alongamento. E aí, tem até umas escalas, assim, que a gente usa, que são bonequinhos, né? E aí, como é que você está se sentindo? Aí tem um bonequinho lá fazendo malabarismo, todo feliz. Aí tem um outro jogado, assim, na mesa. E aí, ela aponta para falar como ela estava se sentindo essa semana. E aí, a gente vai avaliando o nosso treino de acordo com isso. Fadiga. Passado muita, digamos assim, porque, contextualizando. Nem sempre é uma realidade. A pessoa tem um fisioterapeuta particular, né? E um tratamento mais quase que diário, digamos assim, dentro do serviço público, né? Como que é feita a orientação aos pacientes, mas não só aos pacientes, mas principalmente a família, né? Que às vezes quer tudo para ontem, né? Que às vezes precisa resolver isso logo, porque a gente sabe que, infelizmente, normalmente as famílias não são tão compreensivas, né? Como que é feito esse trabalho aí de orientativo, né? Para as pessoas irem mantendo e desenvolvendo nesse meio do caminho? Lá na Unifesp, a gente usava muito cartilhas. Então, a gente tinha o pessoal lá que as meninas faziam as pesquisas e aí a gente formava umas cartilhas e orientava os exercícios, né, para as pacientes, para a família e tudo mais. No caso do linfedema, a gente já chegou a gravar vídeo do enfaixamento
pro familiar fazer em casa. Tá. Porque ou a paciente, às vezes, não tinha dinheiro para ir até lá. Às vezes até o deslocamento, a pessoa não tem. Exato, porque vinha gente de muito Uber, longe. o metrô, o ônibus, ele não tem. Não tem. Apesar da gente saber que o paciente oncológico tem direito a transporte público, a gente sabe da burocracia que é até marcar, conseguir isso. ambulância. Exato. Então, muitas vezes a gente fazia isso. A gente gravava vídeo, o familiar ia junto, ele gravava o vídeo e a gente ia ensinando a enfaixar. Não é a melhor coisa do mundo, que a gente sabe, mas, assim, é o que tem para hoje. Vocês têm utilizado muito do teleatendimento, por exemplo, para essa área? Do linfedema não tem como, né? Mas, assim, na época da pandemia, eu cheguei a atender várias pacientes oncológicas por teleatendimento, mas visando essa parte de controle de fadiga, essas questões mais de exercício, para ganho de amplitude, de movimento. Então, eu cheguei a utilizar bastante o teleatendimento. Como que é a limitação ou a aderência em relação ao exercício físico? Quando isso acontece com pessoas que têm um estilo de vida já para a prática de atividade física? Isso é uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas. Quando eu ia, né, atender os pacientes hospitalizados, e aí eu ia para pacientes assim mais idosos. Aí eu ia explicar, aí eu chegava lá, né, eu falava, oi, seu fulano, tal, vamos fazer fisioterapia, exercício, tal. Aí ele falava assim, não, eu tô muito cansado, imagina que eu vou fazer exercício. Daí eu explicava o ciclo da fadiga todo. Falei, então, seu fulano, mas se o senhor fizer o exercício, o senhor vai se sentir melhor, né? Porque o senhor precisa ganhar condicionamento, precisa ganhar força para ficar menos cansado, tal, não. E aí era assim, tipo, era um sufoco para convencer. Mas a gente ia aos poucos e convencia. Mas quando a gente pegava pacientes mais jovens, né? Então eu digo assim, sei lá, 40 anos, até 50, a gente convence mais rápido, ou até mesmo eles sabem. Então a gente entrava no quarto, eles falavam, fisioterapia, não vou fazer porque eu vou ficar melhor, vou me sentir melhor. Então era mais fácil, assim. Então eu acho que um pouco das redes sociais, eu acho que tem ajudado bastante isso. A difundir melhor, a esclarecer melhor. Exato, né? Voltando só um pouquinho lá na graviola, né? Que eu lembrei agora, voltando. Não, não lembrei nada sobre graviola, não, apesar do suco ser bem gostoso. Qual que é? Quais são os maiores absurdos? Agora pensando no câncer de mama. Acabamos com as galhofas, né? O que aconteceu com as galhofas? A gente não falou mais, né? Não sei se não pegou. Não pegou, ou se pegou. Quais são as galhofagens, né? Quais são as coisas mais absurdas que você já viu? Pode ser de oncologia em geral, mas trazendo mais para o câncer de mama. É sobre tratamentos, tanto fisioterapêuticos quanto não fisioterapêuticos, né? Quais foram as coisas mais absurdas que você já presenciou, ouviu e viu? Sim, Então, acho que a graviola foi interessante. Essa foi top. E esse do medicamento também, né? De uso veterinário. Sim. Aí teve João de Deus também. Que sim. Aí a gente entra naquela questão, né? Religiosa e tal. Mas foi com ele mesmo, mal que eu pergunte? Foi, a paciente foi com ele mesmo. Com ele. Ela ia. Assim, na época ainda não tinha saído nada dele e tal. Então, assim, na hora que ela me falou, eu respeitei, né? Mas ela querendo abandonar o tratamento ou em conjunto? Em conjunto. Ah, tá. Aí ela falou pra mim, eu falei, pensei, tá certo, né? Porque, pensa, quando você recebe o diagnóstico de câncer, você pensa, meu Deus, vou morrer. Então, assim, meio que os porque a gente sabe tudo que ele acabou ocasionando, mas é mais voltado à fé mesmo, né? Isso aí em conjunto é tem importante. Tem estudos saindo que falam que a fé é muito importante pro tratamento oncológico, assim. Então, eu achei super válido na época, né? Aí depois saiu tudo, aí eu não achei mais válido. Mas... Não com ele, pelo menos. Não com ele, pelo menos. É um mecanismo de enfrentamento. Não em todos, existe como mecanismo de culpa. Também. Sim. Ela pode ser ruim, a fé também. Na verdade, desculpa, a fé não. O que pode ser ruim é a relação da religiosidade com o momento que a pessoa passa em sua condição de saúde. Se por algum motivo a sua relação da religiosidade trouxe o momento dela como uma culpa, uma punição ou algo ruim,
aí isso não é bacana. Se ela traz como um mecanismo de enfrentamento, desafio, é bacana. Até eu só queria aproveitar isso daí rapidinho. É galhofa? Não, é que nós estamos no mês de outubro com esse episódio, mas no mês de novembro nós temos programados 3 episódios muito importantes, tá? Sobre luto, sobre legal esse de luto. um capelão, o trabalho de um capelão dentro dos hospitais, então tem toda essa parte espiritual, né, de religião, e também temos um outro convidado que falou sobre espiritualidade na saúde mesmo, né? Então nós temos 3 episódios que falam um pouquinho sobre isso. Juntando bastante espiritualidade. Então se você não assistiu, quer dizer, se você tá aqui em outubro, espere que em novembro vai sair esses 3 episódios. Inclusive, eu sempre gostei bastante desse tema de espiritualidade. É muito importante. E inclusive eu orientei um trabalho de uma aluna minha sobre espiritualidade no câncer de mama. E a gente viu que tinha um impacto diretamente com a qualidade de vida das pacientes. Então, aí voltando o que a gente estava falando, hoje mesmo antes de vir para cá, eu estava falando com a minha professora de espanhol. E eu estava falando com ela sobre... Estava falando, então. Estava falando Entendi. com ela sobre a questão do luto. Sobre dolores na espalda. Inclusive, eu estou com uma, depois você me ajuda, né, por favor. Sobre o luto, porque muitas vezes, de início, o paciente com câncer, ele se pergunta, por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Né? Às vezes ele se volta contra o Deus que ele acredita, né? E aí isso é um problema um pouco sério. Que aí geralmente a gente chama o pessoal da psicologia, tudo, para conversar. Porque quando você recebe o diagnóstico do câncer, é como se fosse um luto mesmo. Então tem todas aquelas fases que aí Sim. Tem um episódio, a pessoa vocês não que vai percam. falar vai explicar melhor. Tom, né? Foi o Tom que a gente... Foi o Tom do Infinity, etc. Um canal que tem... Eu sei! Foi o Tom. Eu Foi sigo maravilhoso o eles. episódio dele. Inclusive, ele tem um grupo que ele faz... Ele me chamou pra dar aula de dor nesse grupo. É um grupo de... eu não sei se são doenças oncológicas no contexto geral, mas ele tem um grupo de pessoas que se reúnem pra... Tom Almeida, né? Pra educar essas pessoas em relação a... Eu gostava bastante dos filmes que eles faziam naquele cine cultural lá. E aí eles faziam debates depois. É bem legal. Não sei se ainda tem, mas eu fui em alguns. É bem interessante. As galhofadas. Sim, verdade. Teve o João de Deus, teve isso. Também, quanto ao linfedema, é importante, assim, que os pacientes, eles procurem um profissional especializado. O que já aconteceu foi, assim, de paciente chegar para mim com linfedema, com o braço cheio de hematoma, porque foi numa clínica X e a pessoa falou que fez drenagem, mas, na verdade, não era uma drenagem. Talvez uma modeladora, não sei. Então... Ventosa. Talvez também. Eu não queria falar nada, mas é que você falou. Eu já imaginei uma parada dessa. Talvez sim. Puxado, enfedema. Não sei. Sabe o que eu vejo que é... Com uma agulhadinha pra ajudar a sair o excesso, Isso, né? pra sair a linfa. Deixa Sabe o que eu acho pior de todos? Falar que o câncer de mama é porque a pessoa guardou mágoa ou Nossa, ressentimentos. é verdade. Teve uma paciente minha que aconteceu isso. Pamela, pergunta. Câncer de mama é conflito? Para, João. Só uma pergunta. Eita, mano, manda aí. O que tá acontecendo? Agora vocês estão com piada interna. Vai, compartilha aí, pô. Que Deus o tenha. Mas câncer de mama é conflito? Olha, eu não tenho essa formação para poder dizer qualquer outro tipo de coisa. Eu tenho, eu falo que não é. Você tem, então. Eu tenho, eu falo que não é. Ele fala com mais propriedade, mas eu creio que não seja. Nossa, mano, as pessoas... Eu acho bizarro quando as pessoas extrapolam o entendimento de como surge uma doença para uma culpa do que a pessoa fez na vida em relação a aspectos emocionais, entendeu? Ou às vezes a culpa não é nem dela, é culpa da mãe, é culpa não sei de quem, entendeu? Essa minha paciente aconteceu isso. Aí a pessoa falou, não, porque isso é um conflito que você guardou pra você com o seu pai, não sei o quê. Da mágoa que você tem da avó, não sei do quê. Exato. Eu falava, eu sou adotado.
Que era pra ver o que a pessoa mandava, sabe? Mas me criei uma boa sozinho. saída. Eu me criei sozinho. Não, mas você não perdoou sua mãe? Não, eu tenho até desenhos da infância. Eu tinha cartinhas pra ela, eu ia falando várias coisas, até a pessoa ficar assim, um idiota. A gente dá risada, mas é um negócio muito recorrente, né? Nossa, essa minha paciente saiu chorando lá Pior, da... você culpa a pessoa. Ela saiu chorando, ficou Constelação familiar transtornada. funciona? Meu Deus. Não, vou fazer uma pergunta real, porque você Uma deve, pergunta- deve muitas ter pessoas recebido. constelam. Assim, eu vou falar o que eu sempre falo pros meus pacientes. Cagada. Não sei, desculpa até, caralho, mas agora me fudeu. Vou me... Nossa senhora, já tô Ricardo vendo. já se revolta. Amanhã, esse careca aí, falando da constelação, ele nunca constelou. Eu vou falar, graças a Deus. Ó, eu sempre falo assim, se a pessoa acredita, vai lá e faz. Porque depois ela vai ficar pensando, mas e se eu tivesse feito? Que nem esse meu paciente, e se eu tivesse tomado? Sabe? Então vai, faz, mas não abandone o tratamento. É que tem duas coisas que é importante pensar. Ela perde tempo de vida, de um tempo de vida que já pode estar com uma doença que pode reduzi-lo. E ela perde dinheiro. Então, isso também a gente tem que ver. Então a gente pode... olha, mas mal não vai fazer. Não vai fazer mal. Vai mal pro seu bolso. Tá perdendo dinheiro. Você tá perdendo tempo de vida. Tá ok pra você? Entendeu? Tá ok perder tempo de vida fazendo tratamento que a gente sabe que não funciona. Eu não lembro onde eu ouvi, eu não sei se talvez isso junto com você ou a gente conversou, sei lá, eu ouvi em algum lugar que... Você não tava sozinho? é que Você me ouvir? Eu não sei, é que a gente conversa tanta coisa que eu já não sei mais onde eu ouvi isso. É que... Tempo de vida é dinheiro, aliás. Dinheiro é tempo de vida, porque para você conquistar esse dinheiro, você teve que trabalhar. E se você emprega ele ou gasta em um lugar onde não deve ser gasto, você tá perdendo a sua vida. Sim. Né? Mas aí entra aquela coisa, mas se a pessoa acredita e tá disposta, sabe, a isso... Ou talvez aquilo é a muleta que faça ela também fazer o tratamento correto em conjunto. O que eu Pode sempre, ser, o que eu sempre enfatizo Pode ser que ela não isso. acredita, foi enganada mesmo por um charlatão. Não, tudo bem, mas se ela abandona aquilo, ela abandona o outro também. Esse é o problema. Acaba amarrando, né? O que eu sempre De enfatizo forma errada. isso. Sim, mas entendi isso. Toma os medicamentos, faz a quimioterapia, faz o que seu oncologista, né, direcionou. Mas tá bom, se você quer ir pra constelação, você vai. Se você quer ir lá pro centro espírita, você vai. Enfim, o que ela acredita. Mas você já viu o quanto relato de cura de câncer que tem com constelação? Já viu? Não, nunca vi, Porque não tem. Então, nunca Vai vi. ver mesmo, né? Eu nunca vi. É porque não tem. Então, né? É isso aí. Não, e o pior, vocês estão falando que isso, mas pariu. eu tenho uma paciente que ela é Ela é consteladora, ela faz que nos outros ou ela recebe? É que, assim, eu Ela- não sei. Eu vi numa série que a pessoa que faz, ela também pode fazer pra ela. Não A sei se se é autofazer. verdade. Ah, Entendeu? é tipo uma potion. O que é potion? No RPG, você tem lá os mages, você tem o pessoal que vai fazer as porções, as poções, né? As potions. E aí. Potion, sim, claro. E ele vai ter uma potion de cura, ele Lembrei pode dar pra alguém disso. ou tomar, né? Tem magia de cura, que ela É o Game Boy, é só tem o Pokémon, self-healing. tem o potion. Tem o É o potion. self-healing, né? É só self-healing, só serve pra você, e tem magia que se cura os dois. Né? A galera ela ganha esses Tinha no poderes. Zelda essas paradas também. Zelda tem, não tinha, tem no Zelda. Né? E aí o Link pode tomar, pode, tudo mais, mas bacana. Não, eu acho que o que serve de mecanismo de enfrentamento, de bem-estar e tudo mais, ele é bem-vindo quando ele não onerar algo que é irreparável pra pessoa. Pra mim, tempo já é algo irreparável, então ele já onera, isso pra mim é um mega problema. Mas eu tenho certeza que o único que não tem culpa aí é o paciente. Sim. É, com Lógico. certeza. Porque, mas o que tá fazendo, ele aprendeu errado. Vai estudar. Se comprometeu a fazer uma coisa, vai estudar. Mas não tem evidência suficiente, então não faz. Tem evidência, mas eu tenho ótimos resultados. Porra, então faz o seguinte, pega lá a Santa Casa, me liga, eu falo com o pessoal, a gente tenta colocar você pra curar todo mundo no prédio que tá esperando. Porque... Só ele sabe, né? Eu dei uma revoltada aqui, meu. É porque assim, é péssimo isso pra mim. Péssimo. Você acaba com... Você faz pessoas demorarem pra encontrar o tratamento adequado. É que como você trabalha na Santa Casa, que é um serviço público, né? Isso. E eu trabalhava num hospital privado, então essa questão da parte financeira Normalmente não importava. não tinha pras impacto. pessoas, Verdade. Então, por isso que fazia constelação, fazia isso, fazia aquilo, então tava tudo certo. Por exemplo, a graviola.
Tá lá no pé? É no seu quintal? Não, e a graviola acho que é uma fruta cara, não é? Não é tão normal de você achar. É, difícil. Depende da região, tá Tem vendo? uma demanda... Então, mas esse é o lance. Se for uma coisa muito acessível, não faz sentido. Tem que ser sempre uma exclusivo. coisa difícil. É. Você tem que podar ela no horário certo, tem todo o esquema. Você tem que colocar lá fazer sei lá, uma manjedoura. Ela tem que cair na manjedoura, senão ela vai ter estresse quando ela cair e se machucar. É bem por aí. É isso aí mesmo. Quanto mais passos tem um ritual, maior a crença das pessoas nele. Isso é verdade. E maior a seletividade, né, também. Exatamente, é mais difícil você alcançar aquilo. Que mais você já ouviu de... Tem Doideira. uns chás também. Eu atendi um paciente que tinha um astrocitoma, né? Que é um tumor no cérebro. E aí ele falou que, acho que um sobrinho dele tinha falado pra ele tomar um chá XY lá. E aí ele tava tomando. Mas ele era extremamente culto, assim. Ele era chefe da cadeira da USP lá de engenharia e tal. Virou não muito, que bom que ele é bom pra construir prédio, né? E não Sim. pra outras coisas. Sim, mas ele falou assim, eu sei, eu falei com o meu oncologista, ele falou que mal não faz. Então, ok, eu vou tomar, mas eu vou continuar fazendo o tratamento. Manteve-se hidratado, pelo menos, né? Sim, nenhuma pedra no rim, pelo menos. Também, Achar que era chá de quebra-pedra? Não. vai saber, né? Vai saber. Olha, mas eu vou te falar que quando eu tive a minha pedra no rim, até chá de quebra-pedra eu tomei. Porque eu falei, eu não vou fazer essa cirurgia. Sério? E deu certo? Hidratando, né? Líquido, então... Não era o tamanho da pedra, o tamanho do canal, era o chá de quebra-pedra. Né? Não, minha avó falou, toma um chá de Tá. quebra-pedra. Mas a avó falou, Mas foda. a avó falou, Já tá tomou certo. algum chá desse aí, João? Não, nunca não. Não precisei, ainda Tem bem. emagrecedor? Também não. Aí vai começar. Chá eu de não- pau barbado, tem vários que o pessoal toma aí. Sei lá, você que conhece aí? Eu não conheço essa parada aí não, mano. Você ouviu falar, né? Não, eu tô falando sério, pô. Eu não sei, eu nunca ouvi falar. Não, é verdade. Quem conhece aí é tu. Mas chá, quem nunca tomou um chazinho de camomila pra dormir? Ah, Não, eu agora- adoro chá, eu sou viciado em chá. Viciado Nossa, é em chá. verdade, a gente chegou num restaurante japonês, ele pede um chá. É, eu adoro Eu falei, chá. mas como assim, cara? Ó, por exemplo, tinha uma loja em Londres, cara, caríssimos chás. Ah, mas aí você tá Só em que- Londres, você tá na terra só deles, mas é né, o cara? seguinte, em Libra já tá caro. tinha lá- É, só pra Tinha começar, pra né? experimentar. Eu aproveitei que o Marcão, meu compadre, ia comprar vários pra levar. Nossa, e eu, descarado, eu tomei chá até não poder mais, cara. Rapaz, uma coisa que eu não gosto é chá. Não gosto. Ah, ficou até um silêncio chato, né? É, chato. Fala essas coisas, é não. chato, Tô zoando. não curto muito, não. Cara, eu dei uma revoltada agora, precisava de um chazinho pra dar uma acalmada. Ô, providencia chá aí, Eric, nas próximas. Ah, dá pra ter. Esquece a água tônica. É, porque tem a cafeteira que esquenta a água ali, ó, dá pra fazer Mas um é a chazinho. cafeteira faria chá? Essa não Não, Se ela é, fizer chá, se- como ela vai ser Não, chamada? mano, você aperta. Você aperta João, e só sai água quente, o Eric pô. dá risada. Vamos lá. Sai água quente e daí você faz a sua infusãozinha. Você põe o saquinho lá e tá porque bom. tem é. umas cafeteiras que tem a cápsula do chá. E Tem você também. bota, A minha sai faz, chá. a do Só que aí Tio Gusto ela faz. dá uma bugada. É. Na cafeteira. Qual Ai, o meu caso Deus. aí que foi mais marcante pra você? Tirando da amputação que você já relatou pra gente. Quer dizer, do sentimento da amputação, né? Não, eu acho que dessa menina do colo de útero, de 33 anos. Até porque, acho que é até um assunto interessante a gente falar, que ela era uma menina que ela morava na Alemanha. E ela teve o diagnóstico lá na Alemanha. Só que o pai dela era brasileiro, e então ela super falava português e tal. E aí, lá na Alemanha, ela tinha um noivo. E aí, quando ela recebeu o diagnóstico, né, o médico falou assim, olha, o interessante era a gente tirar o útero todo pra já zerar a doença, né? Só que o noivo dela queria ter filhos. E aí, ela optou por fazer a radioterapia, que era uma chance de não dar certo, de zerar a doença, por causa do noivo dela, que queria muito ter filhos. Tudo bem, ela fez a radioterapia e tal, só que aí o câncer recidivou. E aí, nisso que recidivou, o médico falou, não, agora tem que operar, tem que tirar, tal, não sei o quê. E aí, o noivo dela se separou dela, Caramba. porque ela não podia mais ter filhos.
Então, quando ela me contou isso, né, na sessão de físio, aí eu tive que fazer cara de paisagem, né? Mas a minha vontade era de xingar muito o cara. No Twitter. E assim, no Twitter, que não tem mais. Não tem mais. Só que isso não é uma coisa, assim, que é difícil a gente ver. É muito comum. O abandono, né? Em todos os sentidos. Tem até estudos que falam que a incidência de abandono por parte dos homens, né, é muito grande. Assim, e aí acho que por ela ter me contado isso tudo e ela ser muito nova, acho que foi um dos que mais me impactou, assim. Realmente é uma situação que não deve ser nada fácil em todos os sentidos. Né? Físico e psicológico, emocional. E aí, quando ela tava prestes a morrer, assim, já, tipo, nos últimos dias, o cara apareceu lá. Pra tirar o peso, entre aspas, da consciência, né? Talvez ele tava com medo, né, de ter um conflito, assim, e aí ter câncer depois. Porque ele quer desenvolver depois, né? Cara, é uma coisa muito louca, porque você pensa se você estivesse numa posição, o que você falaria pra pessoa, né, cara? Porque ao mesmo tempo você vai falar assim, puta, eu vou jogar real pra ele, pô, uma das minhas atitudes vai ser uma atitude, sei lá, de, entre aspas, vingança. Não, é muito louco. Eu falaria, valeu, hein, ô cuzão. Mas eu não segurei, né? Não consigo segurar. Você viu nos bastidores, né? Não consigo segurar. Imagina. Mas ao mesmo tempo, eu falo, pô, será que eu precisaria ter uma atitude mais... E é meu amigo. Imagina se não fosse, entendeu? Se ele me conhecesse, entendeu? Que eu precisava ter atitude? Eu fico refletindo sobre isso, é muito delicado. Porque quando você entende que você está no processo de fim de vida, ou de antecipação do fim de vida, vamos pensar dessa forma, eu acho que ética e moralmente você começa a pensar mais nas suas atitudes, porque elas serão, de fato, muito provavelmente a última. Pode ser a última de todos nós. A gente pode estar aqui e acontecer alguma coisa, mas enfim, né? Você tem uma doença... Agora não vai mais. Gente, o João bateu na madeira. Mas você bateu pra anular de todas ou só a sua? Só a minha, problema de 6. Puta egoísmo, Como assim? Vou ter que bater 1, 2, 3, também. 1, 2, 3. Pronto. E pro Eric, 1, 2, 3. Pronto. Todo mundo Eric, tá mas salvo. se ele bateu tantas vezes, uma não anula a outra, será? Tem um número, você tá agora pedindo você demais, velho. Todo episódio mata um agente, agora foi a gente que se matou. Quando ela mandou assim, não, ou você vai morrer de infarto ou de câncer, o cara que foi, fudeu, escolhe aí, João. Você ficou muito preocupado. Eu pego infarto. Não, ferrou. Peguei infarto? Já era. Já era. Eu tenho que ir lá no Andrew pra me consultar. Eu vou também consultar, ele mandou até mensagem hoje. Boa. Infarto fulminante? Infarto fulminante depois de 100 anos? Dizem que não sente beleza. nada, né? Infarto fulminante depois de 100 anos. Dormindo ainda. Então, infarto fulminante... Não, eu vou te falar o seguinte, ó, se liga. Eu vou te falar como é que vai ser o meu fim de vida. Já tá planejado? Total. Eu vou lançar... Habitualmente eu escrevo livros de literatura fantástica também. E dentre o lançamento de um dos livros... Depois da academia, da minha esposa, da minha filha, eu busco essas 6 horas. Entendi. Tanto que às vezes está em reunião, eu falo, mano, preciso encerrar. E aí o Johnny continua. O meu fim de vida vai ser o seguinte: eu vou lançar um dos livros que eu vou lançar. Hoje você vai dormir cedo. E aí eu vou chamar a galera, todo mundo. Quando eu chamar as pessoas, elas estarão vindo pra minha festa. Isso será uma festa muito esperada, ok? Ok. Quando elas estiverem vindo ali, eu morri, eu não acordei. Não vai dar tempo de cancelar a festa. Elas vão vir pra festa do meu velório, que vai ser uma festa inesperada. Vai ser exatamente uma condição de juntar as pessoas que eu gosto, que já estariam vindo, porque gostariam de mim. Vai ser ao mesmo tempo o primeiro capítulo do Hobbit e o primeiro capítulo do Senhor dos Anéis. Uma festa não esperada, e uma festa inesperada e uma festa muito esperada. Exatamente, eu sou muito fã do Tolkien. E aí vai ser exatamente isso que vai acontecer. Eu vou falar pro meu namorado ouvir o podcast, porque ele também gosta, acho que ele vai adotar ele vai essa sua ela ideia. é apaixonada por Harry Potter. É. Eu tenho a tatu do Harry Potter aqui, eu fui nos estúdios onde foram gravados Harry Potter, a gente foi no eu Spark fui Universo, também lá. fui lá em Londres É. também. Animal, total. Nossa, eu comecei a chorar quando abriram a porta, assim, você entrava Foda, no... né? Eu e o Eric ficam com cara de paisagem nesse momento, né, Eric? A gente não entende nada disso. Foda, cara. Agora, Não, Senhor mas você dos bate na Anéis. madeira. Por quê? Mas alguém bate na madeira? Oi? Quem que bate na madeira? Não, eu quero dizer o seguinte: você não acredita nos elfos, mas você vai. Eu não falei que eu não acredito, eu só falei que eu não acompanho. Eu não acompanho, mas sei que existe. Ai, cara. O João é dos meus, ele desvira o chinelo, né? Sim, com certeza. Eu também. Tem que fazer isso. Óbvio. Inclusive, No já barro salvei pé. minha sogra várias vezes.
Porque meu namorado não desvira o chinelo. Ih, rapaz. É, Toma cuidado com a tua mãe aí. então. Falando em seu pai e sua mãe estão tudo bem? Tá tudo bem. Ô, cara, a gente levava comida pra faculdade, né? Ai, é verdade. Né? Os pais dela são feirantes. Ainda são? Ainda são. Nossa, eu O que eles adorava. faziam na feira? Tem várias barracas, né? É. Eles vendem batata, cebola, ovos e alho. Cebola roxa, Porra, de preferência. João! Batata e ovo! É o que eu preciso na minha vida. Caraca! Aí, agora o João não mora mais lá na Praia Grande? Não, tá morando em Santos. Ah, Antes você de tava vir pra morando em São Santos? Paulo, eu fui morar em Santos. Eu morava no Ah. Canal 5. Ah, então. Morava no Canal 5. Morava no canal, coitado. Tava... Não, de frente à praia no Canal 5. Ali na Bartolomeu meio de Guzmão mesmo. Aí o João filava a minha salada, que a minha mãe fazia. Viu? Eu já era Mamãe. saudável. Mamãe, olha, ladrão de marmita. Da cebola, principalmente. Pô, da hora. Bons tempos. Sim. Que bom que não deu tempo de falar das minhas coisas. Que bom. Não, eu pago hora essa pro hora que você precisar. Fala os podres do João. Não tinha tanto, não, era de boa. O João era até que tranquilo. Sério? Viu só? Droga. Não, Os que legal, não bastidores queria ela saber conta. nada. Os Bom, bastidores ela conta. não somos nós que encerramos o podcast. Quem encerra o podcast é você. Foi um papo bacana, foi descontraído. Tivemos momentos tristes, desafiadores, momentos positivos. Você olha para aquela câmera Uhum. e você dá um recado que você gostaria que as pessoas ouvissem, tá? Que você quer repassar para todo mundo. E aí você encerra, que já era. A nossa parte aqui já foi. Já agradece a sua presença. Pode deixar seu contato, tudo aquilo que Boa. você quiser. Rede E social, agora, mais uma rede vez, eu online. agradecendo, porque depois de 9 anos, Depois de 9 anos a consegui gente ver a conseguiu. chefinha. A gente mora um do lado do outro. Vamos marcar mais rolê por aí. Sim. Bom, queria agradecer o convite, adorei. Foi super descontraído mesmo. E para quem pensa em seguir a oncologia, a oncologia não é uma área triste da fisioterapia, pelo contrário, tem momentos que você chora junto com o paciente, porque é uma conquista, assim, né? Então, paciente que estava no leito e aí foi andar, paciente conseguiu tirar o oxigênio e tudo. Então, eu acho que é uma área que requer muita doação de amor, mas que você também recebe muito em troca, né? Então, quem tá aí na área da fisioterapia, eu super indico a área da oncologia. E quem quiser me sigam nas redes sociais, @Pamela, com 2 L's, Cipriano Físio. Perfeito. Aí. Obrigada, Chefa, gente. obrigado. E até o Obrigada próximo episódio. eu.